Três verdades sobre o tênis amador que talvez você esteja se prejudicando na sua evolução por causa dessas verdades e que muitas vezes não é falada, muitas vezes não é refletida, muitas vezes não se tem essa conversa. E eu vou passar a minha opinião sobre essas verdades, são as minhas a respeito de muito tempo, né, em quadra, e eu falo dessas três verdades que eu escolhi falar aqui, porque quando eu comecei a jogar tênis, quando criança, eu fui vendo ao longo de muitos anos, desde criança até os meus 18, 19 anos de idade, jogando, competindo, eu fui vendo que acontecia essas coisas, mas eu nunca refleti. E depois, com 18 anos em diante, eu comecei a dar aula e aí eu fui enxergando por um outro lado do prisma. E aí ficou mais certo dessas verdades e que acabam refletindo no jogador, na jogadora, no seu desempenho, que poderia ser muito melhor. Então eu queria passar para vocês nesse vídeo uma reflexão a respeito dessas três verdades que eu resolvi falar, tá bom? Só não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar, comentar se você gostou do vídeo, comentar se você discorda, por favor. Isso vai ajudar muito a que o YouTube divulgue mais o meu canal. Primeira verdade, então, é a falta de capacitação dos profissionais da área, dos professores de tênis. Por que eu falo isso? Quando eu comecei a dar aula com 18 anos, eu tinha um mentor que realmente conhece muito de tênis a fundo, um olhar clínico absurdo, muita experiência. E ele já, quando eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 41. Então, 24 anos já se passaram disso, tá? E ele me dizia lá atrás: Juninho, a maioria dos professores não sabem nada. Ele sempre com indignação falando. E eu naquela época, com 18 anos, eu achava que ele estava se vangloriando, porque ele realmente era bom. Eu achava que ele queria se colocar num pedestal. Então eu tinha dúvidas a respeito. Eu sabia só que eu tinha que fazer o meu melhor e buscar ser o melhor, porque era um desejo meu. Sempre ser o melhor na minha profissão. E ele dizia: Juninho, tu vai ver, a maioria dos professores, a grande maioria não sabe, eles enganam, são batedores de bola, são esses jogadores, e aí jogam muito bem, são enganadores, é muita falação, enche o ego do aluno, e o aluno bate uma bola todo errado tecnicamente, acerta lá e o professor aplaude, que bola. Essa aí pareceu do Guga, a esquerda do Guga. E aí faz essa bajulação e o aluno tá lá. Como o aluno não é o conhecedor, ele tá confiando no professor. E há 24 anos depois, eu tô aqui para dizer, é verdade. Esse meu mentor tinha razão. Muitos professores, a maioria. E por que isso? Uma, que falta esses estudos, falta esse material a fundo. As clínicas de tênis, os cursos de capacitação, eles são básicos. Fala da biomecânica e tudo mais, porém na prática, no dia a dia, esse aluno não consegue enxergar. Eu lembro que quando eu tinha lá meus 20 anos, eu estava lá achando que eu tinha 2 anos de experiência, e eu achando que eu já tinha conhecimento para ensinar a esquerda, backhand de uma mão. E esse mentor que eu falei no início do vídeo, eu trabalhava para ele, eu era professor da academia dele. E eu ensinando, eu já estava lá na 8ª aula e o backhand não acertava. E eu disse: bom, agora eu quero ver, eu vou chamar o meu mentor
E eu quero ver ele resolver, porque eu achava que eu tinha dito tudo e que a dificuldade estava no aluno. E eu chamei ele. E aí ele disse para mim, deixa que na próxima aula eu vou lá e te ajudo. Eu lancei 2 bolas, o meu aluno bateu. E aí ele disse, espera. Ele foi do lado do aluno e ele foi e mostrou a ponta do pé, no caso destro, ele mostrando a ponta do pé direito, que eu não tinha enxergado. Ela estava um pouco para o lado, apontada um pouco para o lado, e não na diagonal, nos 45 graus. E isso estava impossibilitando ele soltar o braço para frente, porque o peso do corpo estava depositado naquela perna. Mas como a ponta do pé estava para o lado, o quadril e automaticamente o tronco dele trancava. E por isso que não ia. E eu não enxerguei a ponta do pé que estava para o lado e não em 45. Ele, na terceira bola que eu lancei, ele parou e foi, explicou no chão, fez os ângulos ali para explicar para o aluno. Aí ele disse, Juninho, lança aí. A primeira ele errou, a segunda bola que eu lancei, ele já acertou perfeito. E aí eu disse, meu Deus, como que eu não enxerguei aquela ponta do pé? E aí eu percebi que esse olhar clínico, esse olhar avançado, a maioria dos professores, o pé, estou dando esse exemplo do pé, eu teria centenas de errinhos que podem acometer e que vão impossibilitar a evolução do aluno. Olha que eu falei centenas, hein? Eu fui descobrir isso com muitos anos de prática. E aí eu vejo que hoje muito professor, o aluno está batendo com o pé ali torto, por exemplo, e ele não enxerga. E ele está dizendo que o erro é aqui em cima. E aí assim vai. E aquele aluno, se não trocar de professor ou não tiver um professor que consiga enxergar isso, já era, ele vai ter que descobrir sozinho. E isso, claro, é muito mais difícil. E eu não estou generalizando os professores. Se você, professor que está me assistindo, é um professor competente, bom, faz um bom trabalho, parabéns, não é para você essa crítica. É para aquele teu colega de profissão que você sabe que não faz um bom trabalho, mas ele pode estar lá cheio de aluno, porque ele está lá enganando. Ele sabe enganar. Ele tem uma boa lábia. Aí, às vezes, eu digo, bom, às vezes não é culpa do aluno. Outras vezes, aquela frase de cada um tem um professor que merece, também serve. Porque ele está lá, batendo todo torto. Aí ele vê na quadra do lado, ou ele vê, às vezes, outros jogadores amadores tendo uma esquerda melhor que ele, e ele não tem um olhar crítico a respeito do seu golpe. Ou tá lá com dificuldade e ele não faz nada para mudar e tá tudo bem, muito bem. Vida que segue. Então essa é a primeira verdade que eu quis passar. A segunda verdade é que a maioria dos jogadores amadores não tem saco para ficar treinando. Não tem motivação, não tem foco. E muitas vezes, claro, não tem tempo para ficar treinando. Então o tempo que ele tem é para fazer jogo, é para entrar no ranking, é para jogar com um colega lá do clube, o parceiro. E isso faz com que a sua evolução vai acontecer, mas vai ser lenta ou então não vai acontecer. Porque só jogo não resolve os problemas técnicos. E por que eu estou falando técnico? Porque, para mim, é a base do bom jogador ou jogadora. Se ele não tem bons golpes, e não é fácil ter bons golpes, ter uma boa direita, ter uma boa esquerda, ter um bom saque, conseguir sacar um segundo saque com efeito, direção, ter controle, ter facilidade para paralela, para cruzada, ter facilidade para acelerar, fazer bons voleios, a gente sabe que não é fácil, tudo exige muita técnica. E essa é a base para evoluir. E poucos alunos fazem o que deve ser feito, que é convidar um parceiro para fazer meia hora de bate-bola, se o foco for controle, convidar um parceiro para treinar, vamos fazer assim, eu cruzo 2 bolas, a terceira eu vou para a paralela e abro o ponto, ou eu vou sacar 20 vezes na direita e o teu parceiro vai devolver das 20 só cruzada, devolução só cruzada, primeiro saque, depois segundo saque.
e depois troca. Enfim, dezenas e dezenas e dezenas de treinamento. E aí a gente só vai pro jogo. Ah, professor, isso é um mundo perfeito. Eu não tenho tempo. Claro, eu sei. Mas, infelizmente, isso faz com que a gente não evolua. Eu preciso destinar tempo para treinar. Se perguntar para mim, mas o que tu, quando era jogador, mais gostava? Era de treinar? Não. Era de jogar. É claro, eu fui jogador amador. Eu entendo. Eu sei. Era um saco. Quando eu perdi o meu golpe de forehand, que eu já contei em outros vídeos o porquê de um professor que atrofiou o meu golpe, esse meu mentor na época, ele disse, Juninho, tu vai ter que ir pro paredão. Vai ter que todo dia ir pro paredão, fazer uns 15, 20 minutos de um determinado exercício de puxar para recuperar, para tirar aquele limpa-brisa que eu tinha feito, que tinha estragado o meu golpe. E eu dava na época umas 6, 7 horas, às vezes 8 horas de aula por dia, cansado, porque eu tinha 20 anos, mas eu corria, sempre suando. E eu tinha que ir pro paredão. Ah, pois é. Então a outra verdade é essa, que muitos alunos me procuram, compram meus cursos, que é todo a respeito de detalhes técnicos, ou porque o professor dele não tem esse olhar clínico, esse olhar detalhado, e ele percebe isso, que não vai para frente, ou porque ele precisa treinar separado, porque ele está vendo que no joguinho dele, no ranking, o joguinho no bom sentido, né? Eu falo joguinho quando é treino-jogo. No torneio, no ranking, ele não está conseguindo. Aí ele vai buscar. Mas o dia a dia tinha que ser diferente. A gente tinha que destinar, é que nem assim, academia. A gente sabe que é importante. E que não interessa se eu jogo tênis, se eu faço caminhada, academia é específico, é fortalecimento muscular. Não adianta, a gente precisa fazer academia para fortalecer as articulações, a musculatura, né? Eu preciso destinar tempo nessa correria do dia a dia para fazer academia, no mínimo 2 vezes por semana. É isso aí. Certo? Terceira verdade é que muitos dos tenistas amadores escolhem o caminho que querem e não o que precisam. Então, por muito tempo, eu dou aula de tênis e vejo que tem muitos alunos que querem evoluir, mas não movem uma palha para que isso aconteça. Entendo muitas vezes que falta um pouco de alguém guiar, né, esse aluno. Tu tem que treinar mais isso, jogar mais aqui, tu tem que jogar essa categoria, tu tem que jogar mais seguido o torneio. Várias questões que podem acontecer, mas às vezes o aluno quer fazer aquilo que convém. E isso é uma verdade no tênis amador para o adulto. Então ele vai percorrer o caminho que ele achar melhor, mas muitas vezes é a que ele está achando que é melhor e se enganando. Como assim? Às vezes ele prefere fazer aula com aquele professor horrível, mas que é um ex-jogador profissional. Não que o ex-jogador profissional é horrível como dando aula, estou dando um exemplo. E aí ele fica lá. E esse professor é aqui, ó. Como eu falei algumas coisas a respeito no vídeo anterior. E ele tá lá, batendo todo torto. E aí eu convido ele, quer jogar com o meu aluno aqui? Aí esse aluno talvez é um pouco inferior a ele, mas ele tem medo de perder, vai ficar chato. Não. Aí ele quer jogar com o cara que joga muito bem. Porque aí se ele perder, não tem pressão nenhuma. E aí, quando ele joga com um cara inferior a ele e ele perde, aí não tem humildade para reconhecer. Porque eu tava com dor, porque a quadra, ou não é? E aí essa falta de humildade vai fazer ele enxergar uma realidade paralela e não a verdadeira. Então a terceira verdade é que a gente tem o que a gente merece. A velha frase de inteligência emocional. Tudo que está acontecendo com nós é a gente que está criando, a gente que está construindo.
Então eu vejo que muitos tenistas escolhem o caminho errado para se evoluir. Se ele quer lá jogar lá 2 vezes por semana e só jogar e botar a raqueteira nas costas e achar que é o Federer, tá tudo certo. Se isso para ele tá tudo bem, tá tudo certo também. Mas se ele não fizer um ajuste técnico, melhorar, baixar, porque eu falo, baixar a humildade, né? Botar o pé no chão e saber que realmente, Juninho, meu golpe não é bom. E eu quero mudar, eu quero melhorar, e eu quero que tu me guie aí, tudo que se precisar bater paredão, eu vou bater. Quantos torneios aí? Eu estou disposto a jogar torneio, quero melhorar, em torneio eu sinto a pressão, não vai. O que eu preciso fazer? Às vezes é difícil isso. Ele escolhe. E isso faz com que a evolução não vai acontecer. Vai viver nesse mundo, que não é um mundo que a gente, com experiência, consegue enxergar com tranquilidade. E tá tudo bem, porque eu tenho alunos de 50 anos, por exemplo, que quer bater bola só. Bater bola e ele nem joga com ninguém, não joga torneio, só quer bater bola. Tá tudo certo, mas não é isso que eu tô falando. Eu falo em quem busca uma evolução, mas não tá movendo nada a respeito. Ele tá se enganando. Entende? Tem também, né? Eu vejo isso muito, então eu coloquei essa verdade até pra gente ver assim, ó. Pra ver, não, eu sou um cara que tô buscando, se tiver que bater bola, preciso melhorar o meu forehand, eu preciso ver meus ângulos, conversa com o professor, eu não quero jogar agora, eu quero melhorar o meu golpe, fazer mais drills com o meu professor, eu preciso focar nisso primeiro para depois jogar torneio, e aí quando eu comecei a jogar torneio eu já tô com uns golpes bons, agora a questão é mental, tá? Então eu vou jogar vários torneios, vou pegar experiência em cada um. Bom, planejamento não falta, mas aquela pessoa que está sempre com o ouvido e os olhos para aprender. E a gente é um eterno aprendiz, não é mesmo? Mas tem muitos alunos, muitos jogadores amadores que não são, querem viver o tênis, a regra é deles. E tá tudo certo, mas é uma realidade, uma verdade que vai fazer com que, se você é assim, é uma escolha, certo? Agora me diga, comenta aqui embaixo, você já conheceu alguns jogadores assim, alguns professores assim? Você já vivenciou isso? Comenta, vamos botar um papo aqui, vamos refletir a respeito, porque é muito importante, eu queria saber a tua opinião, certo? E claro, cursos meus, consultoria, tudo isso está no link da descrição. Quer que eu te acompanhe? Vê ali no link da descrição e vamos conversar. Eu estou disposto a fazer você evoluir o seu jogo de tênis a partir de uma melhora dos fundamentos técnicos. Primeiro isso e depois a gente vai subindo, tá bom? O café tá bem frio, hoje está calor aqui. Eu vou aquecer agora. Não se esqueça de se inscrever e dar o like no vídeo para me ajudar aqui a crescer cada vez mais. Bons treinos e vamos para cima!